Eu vou procurar não citar nome, sabe? Porque vai causar um clima de novo. Você pode sempre responder olhando para mim, Saboia. Tá. Bem concisas. Saboia take 1. Saboia, eu queria que você comentasse comigo primeiro como é que você veio parar em Maringá, que ano você chegou aqui. Conta um pouquinho, bem resumidamente, a sua história para chegar aqui na cidade. Eu cheguei em Maringá aos 7 anos de idade, em 1954. Agora vocês já vão saber a minha idade, tá certo? E aí, em 66, eu saí para estudar, fui para Curitiba, para preparar para o vestibular. 67, entrei na Faculdade de Medicina. 72, me formei. Fiz mais 3 anos de especialização e vim para Maringá em 75. Voltei como médico, então eu sou maringaense mesmo, um pé vermelho mesmo. Fui estudar fora, fui lá no estado do Rio de Janeiro, foi uma época maravilhosa da minha vida também. Depois cheguei em Maringá em 75 e fui convidado, de imediato, para ser o médico do Grêmio de Esportes Maringá. E eu, então, entrei no Grêmio e a minha história aí começou como médico ortopedista aqui na nossa cidade e como médico do Grêmio, que foi uma coisa muito interessante na minha vida. Quais eram as rotinas que você tinha enquanto função de médico ortopedista lá no Grêmio? Você fazia avaliação dos jogadores que estavam chegando? Contratação, liberação, todo acompanhamento clínico e ortopédico dos atletas. Eu tinha um convívio muito próximo dos jogadores, tinha um contato muito bom, porque naquela idade, naquela época, 75, eu tinha 28 para 29 anos. E era mais ou menos a idade do plantel. Tem os mais jovens e os mais experientes. Então, eu tinha um contato bom, eu sempre tive facilidade de fazer amizades, e com isso nós ficamos amigos. 77, então, principalmente, né? Que eu já estava mais experiente, já tinha 2 anos acompanhando futebol. O nosso contato foi muito importante, porque o Grêmio contratou jogadores de peso e que a gente tinha um relacionamento muito bom, e com isso eu participei ativamente do campeonato de 77. Você ia em campo também? Fui em campo. Eu tenho uma história muito interessante do campo em Ponta Grossa, onde eu levei uma surra, porque a torcida invadiu o campo, o juiz ia ser agredido pela torcida, eu entrei em campo, evitei que ele levasse uma garrafada na cabeça, mas a diretoria, infelizmente, também partiu para cima e a torcida invadiu o campo e foi tapa e pontapé para todo lado. E então a história tem muitas coisas que na minha vida aconteceram com o futebol aqui de Maringá. Bom, Só um pouquinho, doutor, evita bater um pouco nessa... Opa, desculpa. Tá bom. 1977, o Grêmio não começa bem, vai para a repescagem, vem uma leva de grandes jogadores, Didi, Tamar, pessoal muito bom de fora. O Grêmio se recupera, vai para a final contra o Curitiba e vence o estadual. Eu queria que o senhor comentasse como é que foi estar em campo acompanhando aquele campeonato estadual. Bom, eu posso voltar um pouco. Primeiro, eu não sei porquê, mas eu estava lá, presente, quando foi constituído o time de 77 para ser campeão. O prefeito, na época, João Paulino, chama a diretoria e fala: eu quero ser campeão do Paraná. Aí estavam juntos o presidente do Grêmio, o diretor de futebol, que na época chamava-se Hugo Furlan, parênteses. O cara que mais entende de futebol, entendia, porque o Hugo já falecido, de futebol, era um cara incrível. Aí ele começou a montar um time e disse: eu preciso de um meia esquerda ou um meia direita goleador, eu preciso de um meia direita ou meia esquerda pegador, um centroavante rompedor, um volante que saiba sair jogando e um zagueirão que também coordene a zaga. Ele falava, e um outro chamado Navarro Mansur dizia tal lugar, e assim foi montado o time de 77. Naquela época, não existia a responsabilidade fiscal, e a prefeitura, da maneira que pôde, inclusive influenciando os empresários, montou esse timaço, com o Didi de volante, Freitas na ponta direita, Itamar de centroavante, o menino Nivaldo de meia esquerda, o Ferreirinha de meia direita, que era um formiguinha que não deixava o adversário jogar, e o meia esquerda, Nivaldo, um goleador. E assim as coisas aconteceram. E para mim foi um fato muito interessante. Tinha um jogador que agora não me ocorre o nome, ele teve uma lesão muito grave de tornozelo,
e nós estávamos precisando, se eu não me engano, ganhar do Paranaguá, lá em Paranaguá. E o time não estava muito em cima, eu não conseguia vencer. Aí ele chama e fala, Bernardo, que era o cara que eu tinha operado o tornozelo, uma lesão muito grave. Entra e manda a bala, porque ele tinha um petardo de esquerda, como os raros têm. E não deu negra. Ele entrou, deu um petardaço no meio da intermediária, o goleiro rebateu, o Ferreirinha fez o gol, e de lá nós saímos classificados para disputar o título. E como todos sabem, o título veio para nós em Curitiba, com esse gol maravilhoso do Itamar. Então essa é a história de 77. Legal. Doutor Samuel, 77 é um momento muito importante para o Grêmio tem o acesso para o Nacional também, e você citou uma figura muito importante nessa história toda, que é João Paulino. Eu queria que o senhor falasse sobre este personagem da nossa história. Quem foi João Paulino? João Paulino foi um prefeito de Maringá que tinha interesses, talvez até políticos, mas interesses, na realidade, do ponto de vista de trazer para a comunidade uma boa qualidade de futebol, porque Maringá já era bastante conhecido. E, coincidentemente, eu até não sei porquê, mas eu estava presente na prefeitura quando esse time foi montado. Não entendo porquê. Examinei todos que chegavam, todos em boas condições, mas João Paulino era um abnegado do futebol e tinha amizade com o presidente, que na era o Marcos Pena, e com os demais diretores, inclusive com o Hugo Furlan, que era um fenômeno, na realidade, de visibilidade de jogo. Ele olhava e o técnico falava, fulano, vou ter, você aquece lá, quem que você vai tirar? Vou tirar ciclano. Ele falava, não, esse não, você vai fazer isso. E o time mudava completamente. Tanto que, nessa época, no jogo de futebol entre Grêmio de Esportes Maringá contra o Londrina, o época era o Borba Filho técnico e nós ganhando do Londrina, e o Londrina precisava ganhar do Grêmio. E o Borba Filho começa a tirar jogadores. E eu falo pro Carlos Coelho, que era presidente, Carlos, ele está acabando com o nosso time. Eu ouvi ele dando entrevista, ele está indo pro Atlético. Então o interesse dele é que o Grêmio perca do Londrina para o Atlético ganhar, vencer. Não deixe ele fazer isso. Mas o Carlos não tinha boca. E como que eu ia fazer? Né? Ainda naquele tempo eu não tinha tanta experiência, porque eu cheguei a fazer uma vez. Eu vi uma vez um técnico entrar com a camisa preta e amarela, que era a camisa do Cascavel, num jogo do Grêmio Maringá, aqui contra o Cascavel. Daí eu olhei aquilo e falei, o que é isso? Não fui nem eu que olhei, um jogador que falou, doutor, olha ele, o técnico, olha a camisa que ele tá. Falei, rapaz, é verdade. No intervalo, falei, cara, você tira essa camisa ou saia, ou vai embora. Aí ele ficou assim, um dia numa conversa num grupo de pessoas em Curitiba, por acaso ele fala de Maringá, um cara fala que é meu parente, ele fala, você é parente daquele filho da pulga? Esse cara que me ferrou, me fez cair do Grêmio. E é verdade, o cara vai num jogo do Grêmio de Esportes Maringá, contra o Cascavel, no nosso Willie Davis, com a camisa amarela e preta, tem a dó, né, velho? Então são as histórias do futebol. Eu tenho muitas, se um dia você quiser ficar umas 3 horas comigo. Agora é o seguinte, em 1978, setembro de 78, acontece uma tragédia no Willie Davis. Certo. Valdencir e Nivaldo. Isso. O Valdencir morre Isso. no campo. Eu queria que o senhor comentasse sobre essa fatalidade. Eu era o médico que estava no banco aquele dia. O Grêmio de Esportes Maringá contra o Colorado. O Valdencir, aquele tempo, aquele carrinho de frente existia, era comum e era gravíssimo, tanto que quebraram o tornozelo do Freitas, o Vladimir quebrou o tornozelo do Freitas, dentro da nossa área e o juiz não deu pênalti, mas isso é outra história. O Valdencir entra num carrinho de frente e o Nivaldo era um cara muito lépido, ele consegue sair e vem por cima do Valdencir. No meio dessa trajetória, o Nivaldo rela com a pube na cabeça do Valdencir. E o Valdencir desequilibra, ele está por baixo, e vira de lado. Quando ele cai de lado, o Nivaldo cai aqui, eu entrei correndo, porque pensei que tinha sido grave. Mas não do ponto de vista do Valdencir, do ponto de vista do Nivaldo, pela entrada que ele deu. E cheguei no Nivaldo, e nós tínhamos uma forma de nos entender. Eu olhei, cheguei no Nivaldo, e daí, assim, dobrado total. Daí, Nivaldo, como é que você tá? Ele piscou para mim.
Só assim, sabe, fazendo que estava machucado. Aí eu vi o Valtencir. Eu vi o Valtencir, uma situação desagradável. E o massagista mexendo na cabeça do Valtencir e ele totalmente desfalecido. Aí eu grito para ele, olhando no meio das minhas pernas, eu grito para ele, pare! E vim para o Valtencir. Aí já vi o Valtencir no estado que estava, falei para ele, faz boca a boca que eu faço massagem cardíaca, que ele estava totalmente dormindo, desmaiado total. Aí começou a tragédia. Aí ele não recuperava, eu falei, olha, ele está morto. Uma coisa louca, né? Ele está morto. Ou pelo menos estava com uma lesão medular grave, né? Aí a ambulância veio, entrou na ambulância e levamos o Hospital Maringá. O Hospital Maringá já foi avisado, chegou já médicos, anestesista atendendo, já entubou o Valtencir e começamos todo o trabalho, mas não tinha mais jeito, ele estava morto. Ele morreu no campo. Ele morreu ali quase de imediato, porque quando eu fui entrevistado, até eu fui entrevistado na época pelo Globo Esporte, eu falei, ele deve ter tido uma fratura entre a segunda e a terceira vértebra cervical. Porque quando você faz o chicote, você quebra normalmente no meio do pescoço, entre a quinta e a sexta. Ele foi lateral. Esse lateral você faz a fratura aqui na base do crânio, que é a segunda vértebra, a primeira, a segunda ou a terceira vértebra cervical. E ali está localizado o bulbo. O bulbo é o nosso centro respiratório. Como ele teve essa lesão bulbar, eu falei, deve ter sido lá, ele teve essa apneia, ele teve essa parada respiratória muito grave, né? Apesar de toda a nossa tentativa, não funcionou, porque é uma lesão que ele não conseguia mais voltar. Mas, enfim, depois eu dei essa entrevista imediato, né? O médico do Colorado falou, Saboia, fala você que eu não tenho a menor condição de falar nada, você, por favor, encabece aí. E aí eu tive que tomar a frente, não teve alternativa. Mas eu falo que devia ter C2, C3. Depois, quando fizeram a necrópsia, realmente confirmou, a fratura era C2, comprimiu o bulbo e ele teve uma parada respiratória. A morte não foi imediata. Ele percebeu até, mas ele não conseguia dar nenhum sinal, porque ele rompeu a medula, entendeu? Mas deve ter morrido em minutos. Nossa. Bom, em 1981, o Grêmio perde do Londrina na final. E depois daquele momento, o Grêmio não consegue ter novamente o seu apogeu. Eu queria, doutor Saboia, que o senhor falasse sobre essa grande ascensão e depois uma queda. Qual que é a sua análise que estava lá dentro do time? E nesse jogo em 81, aqui no Willie Davis, que o Londrina foi campeão, tá lembrado? Sim. Quem fez o gol foi o Carlos Alberto Garcia, que nós recuperamos. O Carlos Alberto Garcia foi contratado pelo Grêmio de Maringá e veio do Vasco para cá. Quando o Carlos Alberto Garcia chegou, coincidentemente, é uma história que se o Carlos estiver ouvindo, ele ficou de lá para frente, ficamos grandes amigos. Ele estava sendo examinado por outro médico e eu, coincidentemente, entro na sala e observo uma mancha na cueca dele. E o jogador de futebol, já naquele tempo, já tinha domínio total sobre eles, porque eles têm uma grande admiração pelo médico, e o médico é muito respeitado. E eu cheguei e falei, o Carlos, que o outro médico falou, Saboia, esse cidadão aqui é o Carlos Alberto Garcia, está sendo contratado pelo Grêmio. Eu perguntei para ele, o que você tem aí no bumbum? Ele falou, não tenho nada, doutor. Eu falei, tem sim, porque eu vi uma coisa na tua cueca, eu quero olhar. A hora que ele deixou eu ver, ele tinha um cisto piramidal, é um defeito, é um pelo encravado que a gente nasce com ele. Quem teve isso sabe, não é tão raro. E esse pelo encravado faz com que você tenha uma infecção crônica, inclusive a dele babando, estava vazando. Por isso que eu vi aquela mancha na cueca dele. Daí falei para ele, por isso que faz um ano que você não joga mais no Vasco. Ele falou, que é isso, doutor? Eu falei, é isso que você não joga mais no Vasco, faz mais um ano e você não para de ter distensão. Você está com um foco infeccioso muito grave, meu camarada. Nós temos que resolver isso. Aí ele começou a chorar. Desculpa, Carlos, está contando essa história. Mas aí eu falo, nós vamos resolver. Deu tudo certo para ele e para mim. Porque eu pedi para minha secretária, liga para o Vasco, o departamento médico. O médico atende, rapaz. Daí ele fala, ô Saboia, o que está havendo? Está acontecendo assim, 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 assado. Mas como que você faz, não conta para mim. Falei, pois é, você veio, foi na sorte. Contei como é que foi o lance. Aí ele falou, então espera um pouco que eu já ligo para você. E nesse espaço eu chamo a diretoria. E a diretoria vem para o meu consultório.
E aí, em seguida, ele me liga, falou, Saboia, o Botafogo resolveu assim. Resolve o caso dele aí, desculpa, o Botafogo não, o Vasco. Resolve o caso dele aí, e enquanto ele não jogar, nós continuamos pagando tudo, não tem salário, não tem nada, vocês não se incomodar com nada. Quando ele jogar, vocês passam a nos pagar. Falei, fechou. Demorou mais ou menos uns... Aí ele foi operado por um colega extremamente competente, que fez a cirurgia nele, o Dr. Arnoldo Oliveira Júnior, hoje está em pouca atividade, chamei o Arnoldo, ele viu que não é da minha área, ele fez a cirurgia no Carlos Alberto e deu tudo certo, maravilha. Eu acho que com 60 ou 70 dias ele voltou a treinar. Voltou aos coletivos, voltou a tudo. O Grêmio, ele não jogou, então ele podia ir embora. O Grêmio não repassa ele para Londrina. Tanto que quando ele fez o gol de cabeça, um golaço que ele fez, que foi o título, ele veio no banco me cumprimentar. Aí a turma ficou, pô, mas é claro, fui eu que resolvi a vida do cara. Fazia mais de ano que ele não conseguia jogar por uma questão absurda, que de não ter coragem de contar para o doutor, eu tenho um negócio aqui que me incomoda muito, estava resolvido. E você sabe por que eu acertei em cima dele? Porque eu tinha visto um jogador chamado Juca Show. E o Juca Show tirava a chuteira, vinha com a chuteira no dedo assim, falava, doutor, não aguento mais de dor e não consigo mais jogar. E era um caso parecido. Mas o Juca Show aí foi dispensado. E quando eu vi aquilo no Carlos Alberto, eu pensei, Juca Show, o que você tem aí? E essa é a história. Aí então o Grêmio começa, eu me empolguei com o futebol e não sei o quê, e vai Saboia, eu já estava bastante envolvido, tinha bastante conhecimento, acabei me envolvendo como presidente do clube. E foi uma coisa muito assim, muito interessante na minha vida, porque eu, como presidente, eu percebi as dificuldades do time, né? As dificuldades que o futebol tinha. E, na época, o prefeito era o Saíde Ferreira. O Saíde foi muito importante, porque o Grêmio tinha muitas dívidas quando eu assumi. E ele ajudou demais da conta, através da TCC, agradeço a TCC e outros empresários que colaboraram demais. E nós fomos acertando as contas do Grêmio. Acertamos todas as contas do Grêmio. Inclusive, todas as pendências que eles tinham de ordem federal e estadual. Nós resolvemos todas essas questões, fizemos refis de tudo, estava tudo em ordem. E a maior prova que eu tenho tudo em ordem, que o Grêmio conseguiu abrir a Casa do Bingo. Estão lembrados na época da Casa do Bingo? Pois é, e a Celopar exigia que para ter a abertura de uma casa como essa, nós seríamos obrigados a estar com todas as contas em ordem. E nós estávamos, por isso abrimos a Casa do Bingo. Que foi uma salvação muito importante para o futebol. Porque dali nós investimos no futebol. Onde tirava o dinheiro do futebol? De alguns empresários, de alguns sócios, mas era pouco, porque pensar em renda então nem se fala, mas principalmente dessa situação da Casa do Bingo e depois, através de uma forma que nós, diretorias, pensamos, porque eu tinha uma diretoria muito boa. Minha diretoria tinha mais médicos, que era o Antônio Carlos Pupolin, o doutor João Batista Ruggeri, o João Batista Mariano, que não é médico, mas era um empresário de sucesso e um indivíduo muito interessado e gente muito boa, e vários outros parceiros que nós tínhamos ali na nossa diretoria. Então, nós resolvemos fazer uma alternativa milionária. Qual seria? Vender as cotas do Vale Azul. E nós vendemos, na época, 10 mil cotas. Fizemos, na época, mais ou menos uns 2 milhões de dólares. E esse dinheiro quase todo veio para o futebol. Esse é o grave problema. O Vale Azul virou uma fonte de renda para ajudar no futebol. E o futebol ele é caríssimo, então é uma coisa muito complicada. Mas, enfim, até houve muita crítica, porque os títulos remidos e por isso por aquilo, mas são empresários, sabe? Maringá tem muito empresário que precisava fazer uma recuperação fiscal e até mesmo empresarial. Por quê? Porque vendeu 10 mil títulos, remidos, não tinha mensalidade, então vai arrebentar com o clube. Não. A cada 6 meses, no máximo um ano, você tinha que recuperar os sócios, eles tinham que fazer exames médicos para poder frequentar o clube e renovar a carteirinha. Então isso mantinha o clube.
essa entrada de dinheiro mantinha o clube. E aí nós fizemos então a parceria, que nós estávamos falando no começo, junto com a Rede Bandeirantes, através do Joel Malucelli. O Grêmio faz a parceria que o futebol ficaria para esse grupo e a nossa parte ficaria de cuidar do clube, da parte social do Vale Azul. E tudo funcionou muito bem, até em determinado momento, quando estava tudo prontinho, armado, contrato assinado, contrato exatamente idêntico da Parmalat com o Palmeiras, nós fizemos, pegou da mão do Tele Santana, o JB Mariano pegou, trouxe, fizemos o contrato. Aí, para nossa surpresa, o conselho vai e não aceita a parceria. A reunião do conselho foi totalmente inconstitucional, vamos dizer assim, ilegal. Por quê? Como que um conselho se reúne por uma atitude dessa, que nunca tinha feito isso, né? Nunca um conselho fez uma atitude como essa. E não chama o presidente, nem o vice-presidente, nenhum diretor do clube. Então eu podia ter anulado aquilo lá. Mas eu já estava muito chateado com tudo que vinha acontecendo. Ainda me acontece de anularem, depois que fizemos festa, mostramos para a sociedade toda de Maringá, essa parceria que é um sucesso, né? Hoje o futebol quase todo é terceirizado. Nós tínhamos terceirizado o futebol lá. Claro que não fui eu que queria ir. Eu vi a Parmalat, eu vi o Palmeiras, eu vi a saída. E aí me acontece cair no meu colo a Rede Bandeirantes. Falei, nossa, resolveu a vida do futebol de Maringá. E nós teríamos sido, no mínimo, uma meia dúzia de vezes campeão do Paraná. E olha lá no Brasileiro, se nós não estaríamos no Grupo A. E, infelizmente, ali, quando o Conselho tomou essa atitude, ele acabou com o futebol de Maringá. Então, essa é a história do Grêmio Maringá. E eu faço mais um alerta. O sócio do Vale Azul, os 10 mil títulos vendidos, de títulos remidos, são os donos do Vale Azul. Tem um invasor lá dentro. Eu já tentei tomar atitude contra isso, mas eu resolvi não mexer mais, porque foi muito complexa toda a minha vida no futebol como presidente do Grêmio. Porque é uma cobrança muito grande, não só da torcida, como também da própria imprensa. Não tiveram essa visibilidade da parceria com o Malucelli, e aí começa a derrota do Grêmio. Porque o que aconteceu comigo? Quando eu vi tudo aquilo acontecendo, falei, quer saber? Eu não preciso de nada disso, eu sou médico, eu vou cuidar da minha vida, marquei eleição, entra o presidente, o Nilton Cervo, depois o Nilton Cervo passa, aí já com grandes dificuldades, o Nilton já era uma pessoa sem credibilidade, o Grêmio começou a ter muitos problemas. Entra um outro empresário e dali para frente virou o que virou e está aí o que virou hoje, até hoje. Doutor Saboia, para a gente já ir se encaminhando para o final, só para a gente contextualizar, como é que o Grêmio se aproxima do Clube Vale Azul? Eu acho que a importância é essa ponta aí, essa conexão do público que está nos acompanhando. Não, o Grêmio de Maringá é dono de 7 alqueires. Perdeu 2 numa trabalhista, mas 5 alqueires ainda são esses 5 alqueires do Grêmio de Esportes Maringá. Entendeu? E agora isso aí eu já não posso mais movimentar nada, tem um novo grupo no Grêmio de Esportes Maringá, se ele ainda realmente tem alguma ligação com o antigo Grêmio de Maringá, porque isso aí também virou uma grande polêmica, um cara comprou essa matrícula e virou dono do clube, então eu não faço mais ideia de que se trata. Mas ainda se tem Grêmio de Esportes Maringá e se existe o Vale Azul Yacht Clube, que até aquela lagoa eu tinha resolvido totalmente com o governo do Paraná. Roberto Requião, compromisso dele com o Grêmio de Maringá de recuperar a lagoa, fazer os gabiões todo dia, nunca teria estourado aquela represa. Mas, rapaz, foi muito complicado. O Grêmio de Maringá, desculpe a minha falta de modéstia, Valdomiro Médio um dia falou para mim, Saboia, você é um cara muito arrogante. Não é, porque eu tomava iniciativas, entendeu? Era por isso. E o Grêmio de Maringá, infelizmente, a minha saída vem junto com essa derrota toda que houve com o Grêmio de Esportes Maringá. Eu tenho essa tristeza. E hoje eu até aproveito a oportunidade para desabafar, porque essa é a história do futebol de Maringá e eu tenho todas as testemunhas que são da minha diretoria, inclusive o meu cunhado que está aqui presente, que é o Diógenes Pinto Júnior, que é o Preto, que ele viveu essa história. Ele fazia parte do grupo, ele sentiu aqui tudo. Eu sinto pena por não estar aqui com o JB Mariano, com o Pupulim, com
Batista e muitos outros que participaram. O próprio Jair Henrique. Jair Henrique é a testemunha de fato, do fato que tudo aconteceu. E toda a diretoria e muitos maringaenses sabem do que aconteceu. Foi uma pena. Eu só alerto que o Vale Azul era do Grêmio do Maringá, aquela propriedade ali é do Grêmio do Maringá, e o Vale Azul tem 10 mil sócios remidos. Isso aí nunca acaba. Acaba só com aqueles que foram falecendo e deixando até como herança, né? Doutor Samuel, para a gente encerrar, qual é a importância do futebol na sua vida? Olha, eu acho que o futebol, na verdade, seria uma arma de dois gumes. Porque se eu não tivesse tido sucesso profissional, porque na verdade eu fui um profissional no meio deles como médico, o Grêmio do Maringá me destacou. Foi ele que me pôs na mídia, que me mostrou para Maringá e para o Paraná, e até mesmo para o Brasil. Porque alguns amigos meus ligaram, Saboia, vi você no Globo Esporte, por que foi acontecer aí em Maringá? Entendeu? Então, porque o Globo Esporte mostrou para o Brasil, infelizmente, aquela coisa ruim que foi o falecimento do Valtencir. Então, o futebol foi muito importante para mim, muito bom, e eu gostei demais desse momento que eu vivi na minha vida. Conheci grande parte do Brasil junto com o futebol, né? Viajamos para muitos lugares, disputamos o Campeonato Brasileiro, fomos roubados no Rio de Janeiro, no Maracanã. Eu tive a oportunidade de sentar no banco do Maracanã, conhecer a infraestrutura interna do Maracanã, os vestiários e tudo mais. E quando perdemos lá do Botafogo, não perdemos do Botafogo, ou perdemos, ou empatamos, mas o Grêmio Maringá sofreu uma falta dentro da área e eu entrei correndo. Eu poderia ter ficado na história do futebol, porque eu fiquei na dúvida se eu chutava a bola ou atendia o jogador, porque o jogador caído e a bola parada assim a 5 centímetros da linha de entrada do gol. Aí eu entrei e ainda gritei pro juiz, foi pênalti! E ele falou para mim assim, eu dei a lei da vantagem. Eu falei, você é um ladrão! Mas se eu chuto a bola, eu acho que eu teria sido eliminado do futebol. E eu não sei se o gol valeria. Será que valeria? Às vezes eu pergunto, os caras falam, sabe que eu não sei? Eu acho que não, né? Eu acho que o gol não ia valer. Mas eu ia ser eliminado do futebol. Mas tivemos esse acidente no Maracanã. O goleiro entrou no Itamar, centroavante, o Itamar deu um giro no ar, caiu de costa, que eu pensei, não é possível. Mais um? Mas, enfim, o futebol foi muito importante, foi uma coisa maravilhosa que me aconteceu em pura coincidência. E devo isso a um outro colega, que é Edson Girardi. Quando eu cheguei em Maringá, ele falou, Saboia, eu fui convidado para ser médico do Grêmio, mas eu sou otorrino, você é ortopedista, você não quer pegar esse caso? Eu pensei, falei, eu vou ser o médico do Grêmio. E aí começa a minha história no futebol e todo o sucesso que eu tive profissionalmente. Eu acho que eu devo ao futebol, a mídia é o fator mais importante, a mídia é fundamental, quem não é visto não é lembrado. Posso falar de política? Foi o grande erro do Bolsonaro. Ele criar esse ranço todo com a imprensa em geral, foi o que acabou com ele. Ele não teve a visibilidade de enxergar que quem não é visto não é lembrado. E se você é visto do ponto de vista negativo, você vai ser visto negativamente. Se você é visto do ponto positivo, você vai ter... Essa era a minha preocupação no Grêmio Maringá. Eu ter um acidente com um jogador, eu errar num procedimento, porque eu fiquei 22 anos. Graças a Deus, eu sempre tive sucesso, tive humildade de conversar com colegas em situações complexas, como foi o caso do Bernardo, e muitas vezes tomar a atitude correta no momento certo. E agradeço também a toda a equipe de ortopedia que depois veio comigo, que depois eu montei uma grande equipe de ortopedia e traumatologia com vários colegas. E, infelizmente, tudo que vem acontecendo no Brasil de 90 para cá, com o fim do INAMPS e o começo do SUS, a história da saúde muda completamente. E, então, muitos hospitais, antigamente, na minha época, todos os hospitais de Maringá atendiam o INAMPS. Todos, sem exceção. A partir de 90, em 2000, então, nem se fala, os hospitais foram descredenciando, porque é impossível, desculpem agora ter mudado do nosso sentido da conversa, que um valor fixado pelo SUS em 2000 continue sendo igual
ao que é hoje em 2023. R$ 10 o valor de uma consulta médica pelo SUS, com desconto de 35% retido na fonte. Então, isso é um crime contra a humanidade, porque com isso muitos médicos se retiraram do atendimento médico, muitos hospitais se descredenciaram e está aí esse absurdo de uma consulta demorar 2 anos. Desculpe terminar assim, mas é a grande realidade do fato. Beleza, doutor Savoy, foi ótimo. Vamos fazer agora umas fotos aqui com a Lírica. Doutor, o senhor vai tirar o microfone?